Olá, minha amiga, olá, meu amigo do canal Raciocínios Espíritas. Tudo em paz? Com grata satisfação e muita alegria, hoje nós iniciamos o 4º volume da nossa obra maravilhosa Sabedoria do Evangelho, de Carlos Torres Pastorino. Pois bem, é uma data significativa porque estamos entrando agora em mais um dos volumes dessa maravilhosa obra e eu fico muito grato, muito satisfeito em ter essa audiência, em ter a possibilidade da gente dialogar sobre os ensinos e os fatos da vida de Jesus sob uma ótica espírita, levando em conta que aquilo tudo na verdade simboliza a nossa jornada evolutiva, o nosso caminho ascensional. Pois bem, hoje nós vamos enfrentar 2 capítulos do início dessa obra, no caso do volume 4, que se chamam Regresso à Galileia, que é um capítulo bem curtinho, um capítulo que a gente vai enfrentar em poucos minutos, e posteriormente o capítulo chamado Dogmas Humanos. Vamos ver o que é que Pastorino nos reserva hoje? Então vamos lá. Então, começando o capítulo Regresso à Galileia, baseado no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 1, ou seja, apenas um versículo, quando João diz assim: Depois disso, Jesus andava pela Galileia, porque não queria andar pela Judeia, pois os judeus procuravam matá-lo. Aí Pastorino então começa dizendo que era muito natural que após as declarações que ele fez em Jerusalém, indispondo-se com aquelas pessoas influentes da religião oficial, Jesus não julgava que fosse prudente continuar ali naquela região, o que se tornou ali uma região perigosa para ele. E é preciso que a gente não perca de vista que ele era galileu, proveniente do território mais habitado por estrangeiros, dos quais conservava ali o tipo claro, né? No caso, os cabelos bronzeados, o nariz reto, bem diferente dos judeus, que eram morenos de cabelos pretos, e o nariz aquilino, o nariz envergado para baixo. E ele se encontrava ali com má vontade dos homens da Judéia. Então ele regressava para Galileia, a terra em que ele nasceu e se criou, a cidade que escolheu para residir. E aí Pastorino disse que a gente pode verificar que depois das declarações aos religiosos, ou seja, os judeus, tendo encontrado ali um mau acolhimento com relação às suas afirmativas cheias de inovações nas crenças tradicionais, a individualidade que simboliza Jesus, né, se recolhe ao jardim fechado da meditação, que significa Galileia, onde permanece instruindo seus discípulos, ou seja, exercitando seus veículos físicos, como a gente já falou, no caminho do processo evolutivo, ou seja, na superação dos instintos inferiores. Perseguido numa cidade, fugir para outra. Foi a lição dada anteriormente. Então, o exemplo também foi dado, a meditação sobre os ensinamentos e os passos de Jesus podem, de per si, levar a criatura à perfeição. Tá vendo que era rápido? Então agora a gente vai para o capítulo Dogmas Humanos, baseados no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos de 1 a 11, quando Mateus diz assim: Vieram então de Jerusalém a Jesus escribas e fariseus, dizendo: Por que transgridem teus discípulos a tradição dos mais velhos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Respondendo, disse-lhes Jesus: Por que vós também transgredis o mandamento de Deus com vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: Honra teu pai e tua mãe, e também quem falar mal do pai ou da mãe seja ferido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, oferta o que de mim serias ajudado, esse nunca mais honre seu pai nem sua mãe. Assim invalidais a ordem de Deus com vossa tradição. Hipócritas,
bem profetizou de vós Isaías, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas seu coração está muito longe de mim. Em vão, porém, me veneram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo chamado a multidão, disse-lhe: ouvi e entendei, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso contamina o homem. E aí a gente vai para o Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos de 1 a 16, quando Marcos diz assim: reuniram-se com ele os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém. E tendo visto que alguns discípulos dele comiam pão com mãos contaminadas, isto é, sem lavá-las, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos mais velhos, não comem sem lavar as mãos até o punho. E quando voltam da rua, não comem sem banhar-se. E muitas outras coisas há que receberam e observam, lavando copos, jarros e vasos de metal. Perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não caminham teus discípulos segundo a tradição dos mais velhos, mas comem com mãos contaminadas? Respondeu ele: bem profetizou Isaías a vosso respeito. Hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas seu coração está muito longe de mim. Em vão, porém, me veneram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Deixando o mandamento de Deus, observais a tradição dos homens. E disse-lhes: anulais muito bem o mandamento de Deus para manter a vossa tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe. E quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja morto. Mas vós dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, oferta o que de mim serias ajudado, não lhe permitis fazer mais nada pelo pai ou pela mãe, invalidando o ensino de Deus pela tradição que vós mesmos transmitistes. E fazei muitas outras coisas semelhantes. E tendo chamado todo o povo, disse-lhes: ouvi-me todos e entendei, nada há fora do homem que, entrando nele, possa contaminá-lo, mas as coisas procedentes dele, essas são que contaminam o homem. Se alguém tem ouvidos de ouvir, ouça. Então aí Pastorino vai comentar, dizendo que depois da exposição realizada em Jerusalém, e que provocou ali a perseguição a Jesus, com o intuito de matá-lo, já de volta para Cafarnaum, onde também ali o pequeno sinédrio julgara digno de morte Jesus, por conta da lição sobre o pão da vida, o mestre se vê cercado pelos fariseus ali do local, cujo grupo foi reforçado por alguns escribas vindos de Jerusalém. Então a impressão que a gente tem é que se formou ali uma verdadeira comissão de doutores da lei para sindicar a respeito das atividades desse operário carpinteiro aí afoito, que dava tanto o que falar, como fala Pastorino. E Jesus então vai sublinhar com ênfase o que ele disse: não recebo doutrinas de homens, como a gente viu, né? João capítulo 5, versículo 41. Então, logo na chegada, eles verificaram uma falta grave. Os discípulos de Jesus tomavam sua refeição sem lavar as mãos. Isso aí, é bom lembrar, era
um crime imperdoável, porque violava os preceitos dos mais velhos, e aí a palavra mais velhos de presbíteros, no comparativo de presbis, que é velho em grego. Então referiam-se às ordenações orais, a álaga, que chegavam por meio da tradição. Esta era considerada, inclusive, superior até a própria lei de Moisés, e transgredir essa lei importava em heresia punível com a morte. Então Marcos nos esclarece que a lavagem de mãos antes de comer era uma prescrição rigorosa, sujeita a uma série de complicadas regras. Então tinham que ser lavadas pigmeia, ou seja, até os punhos, com 2 derramamentos de água sobre elas. Primeiro para purificar e a água saía contaminada, e o segundo para tirar as gotas contaminadas da primeira. O pastorino usa o termo, né? Primeira ablução. Ablução que é isso, né? Molhar, a primeira vez que molha. Então, se ali ainda tivesse, a segunda limparia. Então tinha que ser lavadas com as mãos vazias, sem segurar nada. Se a água não chegasse até os punhos, não purificava as mãos. Então nessa ablução aí, os dedos tinham que permanecer no alto e os pulsos para baixo. E assim permanecer até que as mãos secassem por si, conforme descreve aí Strack Billebeck, que tanto Pastorino cita, né? Pois bem, e com relação ao termo contaminadas, é a tradução do grego koinos, que é comum e que vem do verbo koineo, que é tornar comum. Então, esse adjetivo e o verbo que dele se deriva qualificam as coisas que pertencem ao uso ordinário, ao uso vulgar de todas as criaturas, como, por exemplo, a língua, que era utilizada ali nos domínios romanos do Oriente, como no exemplo aí da Palestina, que era conhecida como grego koiné, que é exatamente isso, né? A língua familiar a todos, falada pelo povo todo. Não era o grego clássico, que era privativo dos literatos, das pessoas esclarecidas. Então, na época de Jesus, esse adjetivo e esse verbo eram empregados aí com o sentido de comum, vulgar. Portanto, contaminado pela multidão, pelo contato com o povo, com as criaturas não legalmente purificadas. E aí Pastorino prossegue comentando que quando Marcos se refere a judeus, com isso ele está, na verdade, designando a nação judaica, não tendo a palavra aí um sentido que nós vimos que é utilizado por João. Então a prescrição da lavagem das mãos era mais severa quando se voltava da rua, no termo original, apo agora, ou agorá, né, como alguns preferem, ou seja, do mercado, das lojas, da praça pública, que hoje em dia nós englobamos na expressão chegar da rua, né? E continuando, ele diz que também copos, jarros, vasilhas de metal serviam ali e precisavam ali ser lavados, ser purificados antes de serem servidos alimentos e bebidas neles. Então todas essas prescrições foram posteriormente reunidas na Mishnah e depois no Talmud. Então outro termo que convém analisar aí é o termo que a gente já falou, né? Presbíteros, os mais velhos, que geralmente é transliterado por presbíteros, ou traduzido como sacerdotes, padres. Nada disso exprime o termo, na verdade. Segundo a legislação mosaica, em cada comunidade judaica, os homens deviam, os mais idosos ali deviam, né, os mais velhos, assumir uma espécie de direção da comunidade. E eles deveriam ali solucionar os casos, resolver as questões, decidir os litígios, como uma espécie de conselho patriarcal. A esses mais velhos, a Vulgata dá o nome de maiores, nato, no caso, né? Ou então de senhores, traduzindo exatamente a palavra presbítero do hebraico zekenim. E a constituição oficial dos mais velhos, conforme a gente vê no livro de Números, capítulo 11, versículos 16 e seguintes,
no livro de Levítico, capítulo 9, versículo 1, e Deuteronômio também, capítulo 27, versículo 1. Também foi praxe ali em Roma, na organização inicial do senatus, o senado no caso, né? A palavra senado vem de senis, que é velho, né? Senil. Pois bem, então Jesus, que era responsável pelos atos dos seus discípulos, eles vão indagar, as pessoas vão indagar Jesus, por que eles não seguem os preceitos dos mais velhos? Então é interessante observar que foi empregado ali o verbo peripateo, que é caminhar, no sentido figurado, caminhar pelos preceitos, ou seja, seguir os preceitos, que é um significado ignorado no grego clássico, mas que é usado no Antigo Testamento, na versão dos 70, conforme, por exemplo, a gente pode ler no segundo livro de Reis, capítulo 20, versículo 3, do livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 20. E também Paulo fala isso, né? Conforme lá o livro, a Epístola aos Romanos, capítulo 8, versículo 4, capítulo 14, versículo 15, e na segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 10, versículos 2 e 3, aos Efésios também, capítulo 2, versículo 2, e em João, conforme o capítulo 8, versículo 12, capítulo 12, versículo 35, e na primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo 6. Então, ao invés de responder diretamente à pergunta, Jesus contra-ataca, justificando sua maneira de ver as coisas e mostrando ali a evidência que as exageradas exigências dos mais velhos não só careciam de importância, como fala Pastorino, muitas vezes também ludibriavam e anulavam a própria lei de Moisés. Então, diante do argumento ad hominem, eles calam-se contrafeitos, engolindo ali o pesado epíteto de hipócritas, que é a palavra grega que quer dizer atores, né? Que Jesus usa esse termo. Pois bem, então as palavras são todas de tom acre, de tom acusatório, revelando a energia máscula que jamais faltou a Jesus, que não se intimidava aí perante qualquer tipo de ataque. A meiguice era usada com os pobres, com os enfermos, com os desvalidos. E ali nesse trato transparecia uma bondade delicada, até quase feminina, como fala Pastorino. Mas, perante as autoridades constituídas, contra os grandes da política, da religião, ele revelava ali uma indômita energia de autoridade moral, nos ensinando que a humildade não consiste em abaixar-se covardemente, não consiste em silenciar perante os adversários poderosos. O argumento lançado ali em face dos escribas, de que eles colocavam as tradições acima da lei, anulando, portanto, a lei, é fundamentada com o exemplo de Corbã. Quando um filho não desejava ajudar seus pais, bastava que ele afirmasse que tudo que ele poderia dar a eles era Corbã. Essa palavra Corbã designava os objetos consagrados, ou pseudo-consagrados, como aponta Pastorino, ao templo, como uma espécie de oferta particular. O doador da oferta podia dispor deles para qualquer finalidade, menos para seus pais. Era um abuso ali baseado no livro de Levítico, capítulo 27, versículos de 1 a 34. Então o rigor nesse sentido chegava ao absurdo. E aí Wakefield, que é citado por Pastorino, diz que extraiu do Talmud o caso de um israelita de Bet Horan que consagrou seus bens como Corbã, mas quando casou um filho quis convidar seu pai. Para isso ele vendeu a um amigo o quarto que se realizaria a festa, com a condição de que convidasse seu pai. E aí a transação foi julgada ilegal só por causa dessa cláusula. Então, por isso, não admira a energia de Jesus ao protestar contra esse costume bárbaro. E aí a gente vê que Pastorino vai lembrar que a frase grega é a tradução literal do aramaico Conan Sheatah Ne'ene Lak. E por isso, sua forma não apresenta uma maleabilidade. Mas o sentido é o seguinte, quer dizer o quê? Quer dizer isso, ó.
tudo que tenho e que poderia ser-te útil é corban, ou seja, é oferta ao templo. Com isso estava realmente anulado o quinto mandamento, que é honrarás o teu pai e a tua mãe. A gente vê lá no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 12, e no livro de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 16. E ainda outro texto, né? Quem fala mal de seu pai ou de sua mãe será punido com a morte, como está lá escrito em Levítico, capítulo 21, versículo 17. Ora, quem condenava seus pais a sofrerem todas as necessidades sem socorrê-los, agia pior que se falasse mal deles. Então, mais uma vez, a gente vê Jesus atacando com veemência a impertinência costumeira dos chamados dirigentes religiosos, que antepõem suas prescrições rituais aos mandamentos simples e naturais da grande lei do amor. E com isso acabam anulando a ordem divina para manter a tradição criada pelos homens e classificando-os como sendo hipócritas, atribuindo a eles a palavra do profeta Isaías, capítulo 29, versículo 13, segundo a versão grega do 70, já que o texto hebraico fala da seguinte maneira: pois esse povo se aproxima com palavras e me honra com os lábios, enquanto mantém afastado de mim seu coração. E o culto que me rende é um preceito aprendido de homens. Então o pastorino prossegue dizendo que estão dando as costas aos acusadores que se mantinham retraídos, silenciosos e vencidos. Jesus então se volta para o povo, exclamando: ouvi e compreendei. Estava ali consciente de que a frase que ia proclamar era de difícil compreensão, mas de qualquer forma é dita de uma forma axiomática, de que Marcos parece nos trazer ali, né, nos conservar o texto original mais completo. Nada vindo de fora pode, ao entrar no homem, contaminá-lo, mas as coisas que procedem dele, essas contaminam o homem. A seguir, para mais uma vez chamar a atenção dos ouvintes, ele repete aquela conhecida expressão: quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Então essa sentença, o versículo 16, não existe nos manuscritos Aleph, B, L, 28, 102, mas aparece em A, D, X, Gama, Sigma, Phi e numerosos códices minúsculos, e na maioria das versões. Ele é rejeitado por autores como Tischendorf, Nestlé, Sweat, mas é aceita, por exemplo, por Van Solden, Vogel, Merck, Lagrange, Ruby e Pirot. Então, realmente, a sentença é de uma difícil compreensão, porque para os israelitas, que tinham uma série de alimentos impuros proibidos, conforme a gente lê lá no livro Levítico, capítulo 11, e no livro de Deuteronômio, capítulo 14, isso equivalia a uma espécie de abrogação da lei mosaica. Mas a segunda parte corria o risco de ser interpretada ao pé da letra, ou seja, significando que só contaminava o homem o que saía dele. Em Mateus fala da boca, né? Ou seja, as excreções, a saliva, etc., levando ao pé da letra, né? Mas adiante o mestre vai explicar aos discípulos o sentido que ele deu às palavras. A lição aí para a individualidade é válida em todos os pontos. Em primeiro lugar, nós aprendemos aí que são úteis todos os ritos e rituais, as preces repetidas desatentamente, com os lábios 50 ou 100 vezes, se excetuarmos aí as jaculatórias ou japas ditas de coração, todos os gestos, as posturas, as observâncias de datas, as exterioridades que só valem para personalidades ou personagens. Pastorino diz, inclusive, aceitar a observação aí de Sérgio Mondaini, que ele cita, inclusive, o livro Sabedoria número 34, né? De que talvez seja melhor classificar personagem, que é um substantivo concreto, o que ele denomina de personalidade, que é um substantivo abstrato.
que ele considerava ali como sendo algo concreto, né? E aí ele vai dizer o quê? Que na verdade é tudo inútil, né? Então realmente expressa o bem que nós desejamos e evita confusões com o sentido atribuído à personalidade pelos psicólogos modernos. Então daqui por diante, pouco a pouco, ele vai substituindo a palavra personalidade pela palavra personagem, ainda retardada no caminho da evolução. Então, para todos aqueles que julgam o seu verdadeiro eu sendo o corpo, logicamente só vale o que é executado pelo corpo. Então, o ritual ali é válido, mas é simbólico apenas, né? Então, o máximo que podem fazer na etapa em que eles se encontram é aquilo, o ritual por si. Mas eles acendem uma vela, realizam um gesto de cruz com as mãos, cobre ou descobre a cabeça, se ajoelhar ou ficar de pé, ou comer carne domingo, ou peixe na sexta-feira. Tudo isso são coisas de capital importância para a personagem, a personalidade. Não compreendem ainda que só tem real valor o íntimo, com pensamentos de amor para com todos, de perdão, amizade, sem falar nem mesmo pensar em mal de ninguém, sem malícia, nem julgamento, nada assim. Então, o que constitui a evolução são as vibrações internas e a adesão total à lei natural, à lei de Deus, de nada valendo as prescrições humanas. A honra a ser dada aos pais, como a todas as criaturas, na verdade é manifesta com respeito, com assistência nos momentos de necessidade, sem estar a fazer contas do que se dá, sem lançar ao rosto dos beneficiados os benefícios que foram prestados, sem exigir qualquer tipo de retribuição ou reconhecimento, nem mesmo gratidão, porque a ajuda a quem está necessitado constitui uma obrigação e não caridade. E aí Pastorino vai dizer que, em segundo lugar, ainda tem a lição importantíssima da energia da defesa da verdade, que é uma lição que Jesus também traz. A quem pense que espiritualizar-se é ser humilde e ceder e abaixar a cabeça, quase rebaixar-se aí, né? Deixando que todos dominem e lhe imponham suas vontades. De modo algum. A gente não pode aceitar esse tipo de proceder. Humildade é naturalidade espontânea, é ser o que se é. Ceder externamente com revolta no íntimo é hipocrisia, não é humildade. Mesmo o mais humilde tem a obrigação de falar para fazer valer a verdade contra o erro. Embora para isso seja importante alterar-se, mesmo usando termos violentos, como coloca Pastorino. Olha que estranho isso, né? Pois bem, a hipocrisia, a mentira, as aleivosias têm que ser combatidas de peito aberto, sem temor. Porque muitas vezes, sob a capa de humildade, temos uma covardia. Não queremos dizer aí que logo na primeira fala alguém deva ser violento. Pode-se ser enérgico sem perder a linha com palavras pesadas. Mas existem casos em que até essas palavras são indispensáveis para que se seja ouvido e respeitado, segundo traz Pastorino, né? Então, se humilde não é covardia, a humildade aí não é covardia, mansidão não é temor, né? Então, não podemos nem devemos nos atemorizar diante dos poderosos, dos grandes, mas ao contrário, temos que enfrentar como homens e fazer como Paulo fez diante de Pedro. Faciem ei restite, ou seja, resistir-lhe na cara, como coloca em Gálatas capítulo 2, versículo 11. Então, firmeza, energia, coragem são virtudes, e virtudes que Jesus possuía em alto grau. Então, chegamos depois à sentença que a gente só vai conseguir comentar no próximo capítulo, que é: não é o que entra no homem, mas o que dele sai, o que o contamina. Olha que interessante, hein? Bem interessante. A gente às vezes tão apegado aos ritos, aos dogmas, ao externo,
a coisa exterior, né, o ritual exterior, e Jesus colocando que o importante é verdadeiramente a individualidade, não a personalidade, ou melhor, personagem, como ele prefere usar a partir de agora. Mas interessante, né? Vamos refletir um pouco sobre tudo isso, na semana que vem a gente volta para falar sobre essa frase aí que o Pastor Nino promete trazer no próximo capítulo. Um grande abraço e até lá.